Amados queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero dizer que é um prazer estar com os irmãos, mais uma semana que o Senhor nos concede a oportunidade de estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Desde já queremos agradecer a sua participação, a sua colaboração com esse trabalho, para o engrandecimento do nome do Senhor e para o aperfeiçoamento da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Hoje estaremos estudando a lição número 7, que tem por tema a missão evangelizadora e envolve o novo nascimento. Queremos até te pedir ao irmão, à irmã, que ao assistir essa gravação, os irmãos compartilhem o link desse vídeo com outros irmãos, dê lá o seu ok, seu like, para que essa mensagem se propague e chegue a outras pessoas, e o intuito é glorificar o nome do nosso Deus. Hoje é a lição número 7, nós estamos estudando a igreja e a sua missão evangelizadora até a volta de Cristo. Estaremos orando e após estaremos iniciando o nosso estudo dessa noite. Bendito Deus, te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Agradecemos pela nossa vida, pela nossa salvação, pela vida dos teus servos. Pai, nesse momento estaremos aqui, Senhor, comentando esta lição tão maravilhosa e impactante para nossas vidas, Senhor bendito. Que teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, prepare, Senhor, cada palavra, Senhor amado, que sair dos nossos lábios, que seja dirigida pelo Senhor. E os corações daqueles que estarão recebendo esta palavra sejam verdadeiramente edificados, porque a tua palavra é viva e eficaz. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso textuário nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A verdade prática, a missão evangelizadora da igreja constitui em levar homens e mulheres de diferentes classes, como social, racial, de gênero e cultural, a experimentar uma nova vida, uma vida com Cristo. O texto bíblico em classe é aquele texto que narra o encontro de Jesus com Nicodemos, e que se torna a base desse estudo, e que traçaremos aqui alguns princípios e o propósito principal dessa lição para nós, crentes, Igreja do Senhor Jesus. A introdução dessa lição nos diz assim: o encontro de Jesus com Nicodemos nos ensina que a igreja não pode ficar omissa quanto à evangelização. É a missão dela propagar o evangelho a todos, sem distinção, tendo em vista que Jesus veio para salvar a todos. Nascer de novo significa ter a oportunidade de recomeçar a vida crendo no sacrifício de Jesus Cristo. Graças a Deus. A lição, ela possui 3 tópicos em que nós procuraremos extrair pontos principais. Nosso propósito aqui é apenas fazer um panorama dessa lição e para contribuir com aquilo que os irmãos estão preparando ou já até têm preparado. Mas eu quero voltar aqui ao nosso tema, e nós observamos que o nosso comentarista, nosso pastor, ele idealizou esse tema dessa lição com a missão evangelizadora envolve o novo nascimento. E eu, ao estudar, eu reli esse tema e me deparei com esse verbo envolve, o verbo envolver. O verbo envolver tem como sinônimos contorna, abrange, dentre outros. E aí eu falei assim, peraí, missão evangelizadora envolve o novo nascimento. Quer dizer, então, que essa missão ela tem tem duas vertentes. A gente pode dividir em 2 momentos. No primeiro momento, é a nossa experiência,
pelo novo nascimento, a nossa experiência. E o segundo momento, a pregação a partir dessa experiência. Então, como crentes em Cristo, como a igreja de Jesus aqui, e a igreja de Jesus é aquela que dá continuidade, que anuncia o reino de Deus, então nós temos essa responsabilidade diante do homem, diante do mundo, de anunciar as boas novas do Evangelho. Mas precisamos também fazer algumas observações ao longo do texto. Primeiramente, no próprio textual, no versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo. Toda vez que, principalmente no Novo Testamento, nós temos essa expressão, na verdade te digo, significa que o que vem logo após é de grande importância. Ou seja, Jesus está chamando a atenção de Nicodemos, na verdade te digo, ou seja, está chamando a atenção. É como se hoje nós falássemos, preste atenção que eu vou falar. Um minuto de atenção que eu vou falar, o que eu vou falar aqui é de suma importância. É o mesmo sentido. Jesus está chamando a atenção dele, até porque ele era uma pessoa importante na comunidade judaica. Essa é a primeira observação e que nós estamos analisando esse momento. O primeiro momento é a nossa experiência com o novo nascimento. Vamos analisar um pouquinho sobre Nicodemos. O versículo 1 fala que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, o grupo dos fariseus era, de todos os grupos na comunidade judaica, era o grupo mais zeloso da lei. Era aquele grupo que respeitava todas as tradições e era extremamente zeloso na observância da lei. Príncipe dos judeus. Como não se bastasse Nicodemos fazer parte do grupo dos fariseus, ele era príncipe dos judeus, ou seja, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal mais importante de Israel. Era a elite na religião judaica. Então, Nicodemos, ele, além de ser judeu, além de ser fariseu, ele era príncipe dos judeus, ou seja, alguém que não apenas conhecia a lei, mas alguém que tinha a responsabilidade de ensinar toda a nação a lei, fazer cumprir a lei. No versículo 2, nós vamos ver logo o diálogo entre ele e Jesus, e ele se apresenta a Jesus dizendo: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, vindo de Deus. Ou seja, ele sabia, ele reconhecia que Jesus era alguém que não era tão comum assim. Sabemos que és mestre, ele reconhecia Jesus como mestre, vindo de Deus, e que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui, ele tenta querer elogiar Jesus, colocar Jesus, amassagear o ego de Jesus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Eu sei que tu és, vindo da parte de Deus, tu és importante, tem extrema relevância, e ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Vamos analisar como se Nicodemos quisesse aqui ganhar alguma coisa, já garantir alguma coisa, algum tipo de imunidade, vamos entender assim. Só que Jesus, ele não veio para passar pano quente em ninguém. Ele logo chega e fala: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A expressão nascer de novo, no original grego, quer dizer nascer de cima, nascer do alto, nascer a partir da vontade divina. Isso quer dizer a expressão nascer de novo, nascer de cima. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí começa a se descortinar diante de Nicodemos toda a verdade pura e genuína
em que ele, sendo principal dos judeus, ainda não conhecia. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos ver que Jesus vai rebatê-lo, porque Nicodemos não entende a mensagem e vai falar, mas não estou entendendo, mestre. Como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode voltar ao ventre da sua mãe e renascer? E Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos ainda não está entendendo. E no versículo 10 do texto, Jesus chama a atenção dele mais ainda. Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Aqui eu, procurando estudar um pouco mais a fundo e ouvindo alguns pregadores, teólogos, ministrando sobre esse texto, e um deles trouxe à luz uma profecia que o profeta Ezequiel profetizara lá no capítulo 36 do seu livro, em que quero trazer para os irmãos, compartilhar com os irmãos. Isaías 36, do versículo 22 ao 27, há uma profecia em que Nicodemos, com certeza, já tinha passado à vista, de repente, já tinha estudado, lido na sinagoga, mas passou por despercebido. Diz assim: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanasse entre as nações para onde vós fostes. Versículo 23, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Versículo 24, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. 25, então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Versículo 27, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa profecia, proferida pelo profeta Ezequiel, Jesus estava tentando puxar na mente de Nicodemos essa promessa: água purificadora para purificar os pecados do povo, toda sorte de imundície, e o Espírito novo, que renovaria, restauraria o estado de comunhão daquele povo, que se envolvera em tamanha transgressão ao longo da sua história, adorando a ídolos, se aliando com outras nações, com as quais o Senhor Deus ordenara que não se aliassem, e a história de Israel prossegue, e nós vamos ver em inúmeros casos esses fatos. Pois bem, nesse momento, Jesus está tentando trazer à memória de Nicodemos isso: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Não sabes que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus? Então, irmãos, nesse primeiro momento, em que nós dividimos aqui esse tema em duas partes, estamos aqui a nossa experiência com o novo nascimento. Reparemos que o tema é a missão evangelizadora, envolve o novo nascimento, abrange o novo nascimento, contorna o novo nascimento. Mas novo nascimento de quem? De quem está proclamando a missão evangelizadora.
Então, essa lição é uma lição que nos confronta, mais uma vez, a sairmos do nosso comodismo, em que podemos estar incorrendo num comodismo apenas religioso, em que Jesus rebateu os fariseus, os saduceus, os judeus, a elite judaica, os religiosos. E se nós formos analisar o ministério de Jesus, os vários encontros que Jesus teve com diversas pessoas que não eram da comunidade de Israel, pessoas pobres de espírito, pessoas que precisavam de um perdão divino. Em um momento nós vemos Jesus falar, vai e não peques mais. Em outro momento, Jesus fala, filha, a tua fé te salvou. Em outro momento, ele pergunta, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Em um momento ele fala, nem em Israel vi tanta fé assim. Essas declarações que acabei de citar, que Jesus proferiu diante de um diálogo com várias pessoas, são pessoas comuns, pessoas que não eram da comunidade de Judá, ainda não tinham sido alcançadas pela graça salvadora, não tinham ainda encontrado com Jesus, não tinham tido essa experiência. Mas, quando nós vemos Jesus diante dos doutores da lei, e agora diante de Nicodemos, um doutor da lei, um fariseu, nós vemos Jesus chamando a atenção para um fato que ele deveria saber. Afinal de contas, a Bíblia que era lida nesse momento é o Antigo Testamento, a lei e os profetas, os escritos, a lei e os profetas. Era o Antigo Testamento em que o povo lia. E aí cabe a nós essa reflexão. Se de fato nós experimentamos o novo nascimento, o que o novo nascimento não é? É importante nós salientarmos isso. O que o novo nascimento não é? O novo nascimento não é religiosidade, o novo nascimento não é uma vida material próspera, muitas vezes, e principalmente, a teologia da prosperidade procura mostrar isso, de que se nós somos bem-sucedidos materialmente, financeiramente, é porque nós somos abençoados por Deus, é porque Deus achou graça em nós. Como eu vi um pastor falando, um pregador falando, riqueza não é pecado, Deus é Deus que quer abençoar, sim, mas não é sinal de novo nascimento. Uma vida bem-sucedida não significa novo nascimento, ter nascido de novo. Ser moralmente correto também não simboliza novo nascimento. Ser apenas cristão também não é novo nascimento. Nós poderíamos enumerar aqui outras situações. Mas o que é novo nascimento? O novo nascimento é a experiência da obra maravilhosa realizada apenas pelo Espírito Santo. Somente o poder do Espírito Santo é capaz de realizar essa obra. O novo nascimento, a experiência do novo nascimento. E é isso que Jesus está procurando mostrar para Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito, e em breve estaremos falando aqui sobre essas duas terminologias, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Aqui na introdução, o nosso comentarista colocou que o encontro de Jesus com Nicodemos nos ensina que a igreja não pode ficar omissa quanto à evangelização. E é verdade. É a missão dela propagar o evangelho a todos sem distinção. Tendo em vista que Jesus veio para salvar a todos. Nascer de novo significa ter a oportunidade de recomeçar a vida, crendo no sacrifício de Jesus Cristo. Estamos lendo a introdução, relendo a introdução, mas para deixar
enfatizado aqui, como já estudamos nas lições passadas, que está sobre nossos ombros, sobre a Igreja de Cristo, essa responsabilidade de anunciar a missão evangelizadora, o Evangelho do Reino. O Evangelho em que a mensagem única, pura, genuína, é Jesus Cristo salva, cura, liberta e conduz o homem até o céu. Prepara o homem para a vida eterna. É a mensagem do Evangelho. O que passa disso não é Evangelho. O próprio apóstolo Paulo falou: se alguém vier e vos proclamar um outro Evangelho diferente desse que estamos pregando, seja considerado anátema, seja rejeitado. Então a nossa temática deve ser a mesma linha. O Evangelho deixado por Jesus, pregado por Jesus, demonstrado através dos seus milagres, seus sinais, e que ele prometeu aos seus discípulos e à igreja, que esses sinais seguiriam aos que crerem, aos que crescem no seu nome. E a igreja, ao longo do tempo, ao longo da história, permanece de pé, porque ela está edificada não sobre fundamento humano, mas sim sobre fundamento divino. Cristo, a pedra fundamental, a pedra angular. Ele é a mensagem, única mensagem do Evangelho. Ainda estamos no primeiro momento, que é a nossa experiência. E aí, no primeiro tópico, eu quero me ater só à lição de vida, que diz que Jesus nos ensina com essa atitude. Deve ser a preocupação de cada crente em Cristo realizar a missão evangelizadora, salvar almas, arrebatando-as do fogo, como está lá no Evangelho de Judas, na carta de Judas, versículo 22 e 23, se possível, arrebatando-os, alguns do fogo, né, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Isso é o apóstolo Judas falando na sua epístola, e falando sobre a preocupação da igreja, a nossa preocupação com a salvação das almas. E isso depende de nós termos tido a experiência com o novo nascimento. A igreja é a expressão do reino de Deus entre os homens. Vive e ensina a essência do reino. E isso é demonstrado através da ética cristã, o fruto do Espírito, em que nós devemos frutificar, o fruto do Espírito. E as pessoas precisam ver em nós isso. Por isso que o centro da mensagem é Jesus, o centro da mensagem é Cristo. A nossa mensagem é cristocêntrica. E como falamos há pouco, Jesus salva, cura, liberta o homem. No nosso caso, que somos pentecostais, batiza com o Espírito Santo e com fogo, e em breve voltará. Leva o homem para o céu. Essa é a mensagem. Graças a Deus por isso. Portanto, a missão evangelizadora da igreja é levar o ser humano a experimentar do novo nascimento, que é a condição inicial e indispensável para a nossa entrada no reino de Deus, em virtude de sua natureza, da natureza do reino. Ou seja, se nós não vivermos de acordo com a ética de Cristo, de acordo com a vontade de Cristo, não entraremos no reino de Deus, não veremos o reino de Deus. É necessário nascer de novo. É importante nós enfatizarmos que essa mensagem, essa lição, num primeiro momento, parece que é endereçada ao ímpio, ao pecador, porém, ela tem uma direção certeira para nós, crentes. Nicodemos era príncipe dos judeus. Nicodemos era religioso, era da comunidade de Israel, era do Sinédrio, conhecedor da lei. Essa mensagem, no primeiro momento, é para nós. E é uma mensagem que nos chama a atenção. Na verdade, te digo, como falamos há pouco, a expressão na verdade, indica que o que vem logo após é de grande importância. Por isso Jesus chamou a atenção, necessário nascer de cima.
nascer de novo. O tópico 2, a missão evangelizadora envolve o novo nascimento. Jesus, ao encontrar-se com Nicodemos, seu objetivo era cumprir a sua missão evangelizadora, tomando como princípio o tema nascer de novo. Significa deixar a vida de pecado, que nos separa de Deus, ter a oportunidade de recomeçar a nova vida unida a Cristo. Eu até coloquei aqui, ainda que essa referência está mais à frente, mas eu quero aproveitá-la aqui, que é a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, em que Paulo diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. E quando a gente percebe o apóstolo Paulo falando, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo, dá a entender que fica só naquele. Se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais, se falava mal, não fala mais. Não basta somente isso. Algo que tem que ser mais profundo. Não basta apenas ser algo para o homem ver. Porque Deus vê o coração. Deus vê lá no fundo. Eu posso, muitas das vezes, estar mostrando um convencimento que eu tive. A pessoa pode, muitas vezes, estar convencida. Porém, a conversão, ela vem de dentro para fora. Então, a mudança é lá no coração. Por isso que Provérbios fala que nós temos que guardar o coração. O coração, o Jeremias vai falar que o coração do homem é enganoso. E por isso que ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Por isso que a palavra fala, filho meu, dá-me o teu coração. A conversão verdadeira, o verdadeiro novo nascimento, ele vai fazer com que aquela pessoa, aquele crente, seja de fato reconhecido como servo de Deus, pelas suas ações, pelo seu proceder, independente do lugar que ele estiver. O profeta, quando passava, só em ele passar, a mulher sunamita falava para o seu marido, vejo que verdadeiramente esse homem é um homem de Deus. Ele não precisava falar nada. Por quê? Porque quando o crente experimenta um novo nascimento, como Paulo fala, as coisas velhas se passam. E tudo se faz novo. E tudo é tudo. Tudo é tudo. O contrário de tudo é nada. Não tem meio tudo ou meio nada. Ou é tudo ou é nada. Quando fala tudo se fez novo, de fato. Tudo se fez novo. Agora é nova vida. Não é apenas deixar mais práticas, mais obras. Não. Precisa exalar o bom cheiro de Cristo. Precisa, aonde nós passarmos, as pegadas ficarem e alguém falar, por aqui passou um homem, uma mulher, um jovem, uma adolescente, uma criança salva em Jesus, crente de verdade. Essa é a vontade de Deus, que nós, de fato, tenhamos essa experiência de nascer de novo, de ter nascido de novo. E aí nós temos aqui 3 tópicos, ainda 3 pontos dentro do tópico 2. O primeiro tópico é a transformação de criatura para ser filho de Deus. Não tem como se tornar filho de Deus sem ter nascido de novo. É um processo. Na prática da justiça, isto é, viver praticando a retidão. A prática do reino é o código de conduta, o testemunho de vida, o que nós acabamos de falar. E o ponto 3, não tem como prática pecar habitualmente. Aquele crente que é nascido de novo, ele ainda está nessa dimensão. Não vive pecando, porque foi liberto. Não está mais sob o jugo do pecado. Não está mais sob o jugo do pecado. Ele agora é liberto. Olha o que o versículo 8 fala.
Jesus falou para Nicodemos: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso aqui é sinônimo de quê? De liberdade. O Espírito do Senhor nos torna livres, a partir do momento em que eu tenho a experiência de nascer de novo. Ele nos torna livres. Nós agora temos a liberdade no Espírito. Liberdade no Espírito. Liberdade de falarmos que estamos salvos, de que o nosso pecado foi perdoado, de que nós cremos na pregação e nascemos de novo, experimentamos ter nascido da água e do Espírito, que é o próximo tópico, o tópico 3. No ponto 4 ainda do tópico 2, o novo nascimento é o caminho de uma vida de comunhão com Deus, através de uma fonte de pureza, 1 Pedro 1,15, em que Pedro fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos também em toda a vossa maneira de viver. E Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando aos Colossenses. Esse texto vale a pena nós lermos. Colossenses 2, do 13 ao 15, vai nos dizer assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui, irmãos, nós vemos a consolidação do plano de salvação para nós, para a humanidade, e para aqueles que crerem, é claro. Porque Jesus, a cédula que nos condenava à perdição eterna, o Senhor Jesus riscou, cravou na cruz. Lá na cruz, Jesus se fez maldito por nós e nos abriu o caminho da salvação. Por isso que a salvação, o novo nascimento, não é por mérito próprio. Nenhum homem é capaz de se regenerar, de se auto-regenerar, de se salvar. Nenhum homem. Somente pelo Espírito. E agora a gente, indo para o tópico 3, para fecharmos, nós vamos de fato, a missão evangelizadora de Jesus a Nicodemos e seu propósito. Aqui é o versículo 5, em que Jesus fala: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. A igreja prega a necessidade de novo nascimento, uma vez que já experimentaram através da experiência da conversão. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água significa arrependimento produzido pela palavra. A água purifica. A água é um dos símbolos da palavra de Deus. Por isso que lá no tabernáculo, e todo o tabernáculo, cada peça tinha um simbolismo, era um tipo, eram tipos, sombras do Novo Testamento. Lá tinha a bacia com água, em que os sacerdotes, o sumo sacerdote, antes de iniciar o rito litúrgico, deveria se banhar naquela água. Aquela água simbolizando a purificação pela palavra. Por isso que Ezequiel 36, Jesus estava tentando mostrar isso a Nicodemos: quem não nascer da água, ou seja, quem não se permitir ser conduzido ao arrependimento pela fé, porque arrependimento que produz a fé,
Salvador em nós. Paulo vai falar em Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ao nós ouvirmos a palavra de Deus, por isso que Isaías faz aquela pergunta no capítulo 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? Quem? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E depois ele vai, no corpo do capítulo, ele vai descortinar sobre o sofrimento de Jesus. Porque a mensagem da cruz é o centro da nossa pregação, a mensagem da cruz. Graças a Deus. Então, nascer da água significa arrependimento. Significa esse arrependimento que é produzido através da palavra, da pregação da palavra de Deus. E que vai produzir a fé. E nascer do Espírito significa um nascimento espiritual, que só o Espírito efetua, pelo seu poder. Só o Espírito efetua. Como falamos há pouco, não é por méritos próprios. O homem não pode se salvar. Todos nós, seres humanos, temos a semente de Adão, então já nascemos com o pecado original. E somente o sangue de Jesus, somente o arrependimento produzido pela a fé que produz arrependimento e que é através da palavra de Deus, da pregação da palavra, é que vai nos tirar desse lamaçal. Porque a nossa matéria, a nossa carne, ela é tendenciosa apenas para o mal. Tendenciosa apenas para o mal. Reparemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, perfeito, em comunhão íntima. Mas o homem vacilou, caiu, pecou. O plano salvífico já estabelecido, e o Senhor agora prepara todo o caminho para que no futuro o Cordeiro perfeito, o seu Filho Jesus, haveria de vir para resgatar esse homem, para efetuar o novo nascimento. E aí sim, após isso, após nós crentes termos experimentado o novo nascimento, nós vamos para a segunda parte do tema, o segundo momento. Uma vez que experimentamos o novo nascimento, já nascemos de novo, não somos apenas religiosos, tradicionalistas, defensores da lei, apenas crentes normais, não. Mas somos espirituais, nascidos de novo, experimentado o dom da salvação, agora sim, a pregação a partir dessa experiência. Nós vamos agora em busca. E aí o tópico 3, nosso comentarista colocou que a missão evangelizadora de Jesus ao doutor, quando disse é necessário nascer da água no Espírito, não era simplesmente ser batizado nas águas, ser batizado com o Espírito Santo, e sim de uma declaração pública de fé, arrependimento, entrega de vida a Cristo como Senhor e Salvador, a regeneração, a mudança, é pureza de vida, através da lavagem pela palavra, como está descrito por Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27, quando ele compara ali, em que o marido deva amar sua mulher, assim como Cristo amou, se entregou a ela e a purificou com água, ou seja, mais uma vez, a referência da água purificadora, a palavra, o símbolo da purificação dos nossos pecados. A igreja tem o seu compromisso, sua responsabilidade como sendo a expressão do reino de Deus de pregar a mensagem pura e genuína do Evangelho, produzindo no pecador arrependimento e fé. Esses passos são dados pelo homem, nascer da água, e manifestando a graça salvadora divina, passo dado pelo Espírito Santo, nascer do Espírito. Então, nascer da água do Espírito, a nossa mensagem, uma vez que já experimentamos, agora vamos levar ao pecador
E é nossa missão levar o pecador e mostrar a ele a necessidade de ter essa experiência, de se permitir ser conduzido pelo Senhor, se permitir agora ser guiado pelo Espírito, como o versículo 8, Jesus falando que o vento sopra para onde quer, ou seja, assim aquele que é nascido do Espírito tem liberdade, não está mais sob o jugo do pecado, não está mais preso às amarras do diabo, está liberto. Irmãos, eu tenho certeza de que no domingo próximo, nas nossas classes, os professores, os irmãos, terão a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos as verdades dessa lição, dessa palavra. E como um ponto de reflexão para ver se nós não estamos agindo apenas como Nicodemos estava, apenas religiosos, cumpridores de ritos. Não é isso que o Senhor espera de nós, uma vez que temos experimentado o novo nascimento. Se é que experimentamos o novo nascimento. Porque se eu ainda não experimentei o novo nascimento, eu posso estar me enganando. E se eu estiver me enganando, corro um sério risco de ficar no dia do Senhor. Mas essa é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que todos nós cheguemos à sua presença. Mas só chegaremos se nascermos de novo. Nascemos da água e do Espírito. Entre nós não existe super crente, não existe crente super. Não existe. Eu costumo dizer que os super crentes, eles chegaram no 100%, alcançaram o nível de 100% e o Senhor já os levou. Então, se nós estamos aqui, é porque nós ainda não estamos no grau 100. Ainda temos muita coisa para fazer. Estamos no caminho da santificação. E o escritor dos Hebreus, ele dá uma ordem: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse versículo ele tem uma profundidade muito grande, e podemos encaixá-lo nesse contexto aqui, porque o processo de santificação, ele não tem como iniciar se não tiver havido o novo nascimento. O primeiro passo do caminho da salvação é o arrependimento. Primeiro passo. E que é produzido pela palavra, pela água, nascimento pela água. Graças a Deus. A aplicação da vida diária dessa lição diz que a missão evangelizadora da igreja é uma necessidade, tendo em vista só Jesus ter como satisfazer os mais profundos anelos da alma. Portanto, a inquietação e sossego da alma sobre a eternidade só é possível através de uma entrega total da vida a Deus, que promoverá a mudança radical na vida. E a conclusão nos diz que a missão evangelizadora sobre o novo nascimento, Jesus utiliza a ilustração do vento, que apesar de ser real, é um mistério. Seus efeitos são sentidos e vistos e conhecidos. Esses efeitos são justamente as vidas transformadas pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda mais e mais da sua graça, da sua sabedoria, e que cada irmão esteja na brecha, se permita ser usado pelo Espírito Santo para, como profeta de Deus, proclamar as verdades desse livro santo, as doutrinas desse livro santo, e que é para nos conduzir à eternidade, e que nós
temos a mensagem do Evangelho em nossas mãos, sobre os nossos ombros, e já experimentados no novo nascimento, proclamemos então ao mundo que Jesus salva, que Jesus cura, liberta e breve voltará. Que Deus nos abençoe. Senhor bendito, graças nós te damos pelo momento de estarmos aqui, Senhor, falando sobre a tua palavra, Pai querido. Deus, que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos experimentar o novo nascimento. Se algum de nós, ó Pai querido, tenha sido equivocado, tenha se deixado levar por emoções, mas ainda não experimentou, não teve um encontro real com o Senhor, ó Pai, que venha sentir isso, Pai querido, no seu coração, para, Pai amado, reconhecer de fato que Tu és Deus e de que só Tu salva, de que a nossa vida está escondida em Ti, Senhor, e de que o céu nos aguarda, e que também possamos estar, Senhor, em condições de proclamar essa palavra aos perdidos. Usa-nos, ó Pai. Precisamos da Tua ajuda, do Teu Santo Espírito, ó Pai querido. Receba a nossa adoração. Muito obrigado por estar aqui compartilhando com os Teus servos esta santa e bendita palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar os irmãos. Se o Senhor permitir, na próxima semana estaremos aqui para mais um estudo da nossa escola bíblica dominical. Deus te abençoe, em nome de Jesus.